Nos Estados Unidos, eu creio que não haja interesse mais de introduzir esse medicamento nos Estados Unidos, porque é um medicamento sem patente, então, portanto, não tem um interesse comercial, já que não vai ter patente. Tá. Eu creio que esse seja o motivo principal que acabou sendo afastado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Estamos aqui no estúdio da Jovem Pan, essa parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandic, para falar de um tema super importante e que vai e volta, ele está sendo recrutado aqui. Eu convidei o professor Gilberto Denucci, que é médico, farmacologista, membro da Academia Brasileira de Ciências, professor da São Leopoldo Mandic e também da Unicamp, para falar sobre o uso da dipirona. Pois é, a dipirona, alguns países, entre eles os Estados Unidos, não usam a dipirona por uma controvérsia de muitos anos lá atrás. E aí o que acaba acontecendo nos Estados Unidos principalmente é um grande uso de medicamentos à base de opioide e que a gente vê um grande número aí de overdose e até mortes nos Estados Unidos por causa disso. Professor Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Por que como a dipirona é utilizada no Brasil e não é utilizada nos Estados Unidos, por exemplo? A dipirona é um medicamento antigo, ela tem mais de 100 anos. É um produto alemão que desenvolveu foi o laboratório Rist. Esse produto tem um efeito analgésico muito importante. Então, ela tem um efeito analgésico importante, tem um efeito antitérmico, ela funciona a priori como um anti-inflamatório e aqui no Brasil é de venda livre, portanto o uso é bastante amplo. E por que nos Estados Unidos houve essa proibição? O que aconteceu? Existe alguma evidência que a dipirona, com uso um pouco mais prolongado, ela possa induzir a granulocitose, uma redução do número de células brancas, dos neutrófilos, ou eventualmente pode até ocorrer aplasia de medula. Entretanto, isso é uma coisa difícil de você avaliar. Vários países tentaram avaliar isso introduzindo e retirando a dipirona do mercado e voltando a reintroduzir, mas eventualmente existe um risco, mas o risco é considerado extremamente baixo. Porque a dosagem tem que ser muito alta? Ou como que isso? A dose, a priori, é a mesma. Acredita-se que o uso a incidência do risco aumente com o uso prolongado. O uso prolongado a partir de muitos Mais dias? de 10 dias, 15 dias, aí isso poderia ter um risco. Mas ainda assim, o risco é bastante baixo. Bastante baixo. E aí, por que então, os Estados Unidos, isso, em algum momento, eles tiveram esse dado e decidiram banir a dipirona? Exato. Nos Estados Unidos, primeiro era um laboratório alemão. Eles tinham, a priori, o laboratório americano que fazia o paracetamol. Então, havia uma certa tendência a prevalecer, vamos dizer assim, a usar o paracetamol. E depois isso não foi reestudado, porque nos Estados Unidos tem uma característica diferente do mercado europeu, que é no caso, se o medicamento causar uma reação adversa importante, tipo uma granulocitose, uma aplasia de medula, não somente o laboratório é processado, como também o órgão regulatório. O FDA também responde criminalmente no sentido que deu autorização para que seja vendido o medicamento. Entendi. Mas no Brasil, com esses mais de 100 anos com a dipirona no mercado, quantos casos tem? Muitos casos que aconteceram disso? Então, você tem casos de granulocitose, a dificuldade é de você atribuir ou não ao uso de dipirona. Entendi. Eu creio que todos nós já utilizamos dipirona em algum momento da vida. Sem dúvida. Então fica difícil de você atribuir exatamente a dipirona. Entendi. Então ela é segura para o uso que ela se propõe. Olha, na Alemanha, que é um país que tem uma vigilância sanitária mais, vamos dizer assim, organizada, e na Suíça, é um medicamento utilizado, é o analgésico mais utilizado na Alemanha. Obviamente, na Alemanha e na Suíça, ele é vendido sob prescrição médica, não é vendido como venda livre no Brasil. Entendi. Qual que é a diferença básica assim, para o paracetamol que você citou e a dipirona? Não, são estruturas químicas diferentes. Acredita-se que o mecanismo seja o mesmo, inibição de uma determinada enzima, ciclooxenase, mas o fato é que a dipirona, ela de fato tem um poder analgésico muito maior. Entendi. E a diferença que acontece de regulamentação entre o Brasil e os Estados Unidos é muito grande? A priori, não. O que acontece é que é um medicamento antigo, então no caso aí tem 100 anos. Nos Estados Unidos, eu creio que não haja interesse mais de introduzir esse medicamento nos Estados Unidos, porque é um medicamento sem patente,
Então, portanto, não tem um interesse comercial, já que não vai ter patente. Tá. Eu creio que esse seja o motivo principal que acabou sendo afastado. Entendi. Então, tem muito viés comercial. Exato. Mais do que qualquer problema de induzir alguma doença. Você teria que avaliar isso, é um medicamento genérico e você teria a questão de, eventualmente, de uma litigação no caso de ocorrer algum tipo de problema, sabe assim, aplasia de medula, alguma coisa do gênero. Entendi. Porque hoje, assim, como que acontece no Brasil? Quando a gente fala de uso de analgésico, a dipirona, ela é uma primeira escolha para depois passar para medicamentos mais fortes, como alguma coisa com base em opiáceos, por exemplo? Dipirona é uma boa opção terapêutica, mas dependente da origem da dor. Se é um processo inflamatório, talvez um anti-inflamatório não esteroidal, um seletivo, por exemplo, tipo a hidrocoxib, alguma coisa assim, seja mais interessante do que a dipirona. Sim. Mas aí em casos de dor e dores mais prolongadas e crônicas, aí existem outras drogas. Existem outras opções, inclusive a dipirona, ela pode ser associada a opioides para reduzir a tolerância aos opioides. Você pode fazer esquemas terapêuticos, você vai alternando opioide com dipirona e com isso você evita o desenvolvimento não só da dependência ou reduz a tolerância, mas também evita as reações adversas dos opioides, tipo constipação intestinal. Tá. Qual é, para a gente, para o nosso público, aqui, exemplos desses medicamentos de opioides que são utilizados nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil? Olha, a morfina, que é o opioide mais clássico, utilizado há mais de 3.000 anos. Você tem o fentanil, tem, vamos dizer assim, o Oxycontin, que é o mais recente, que é para o uso oral. Então você tem aqui no Brasil temos também o tramadol, que é mais um opioide assim, também é um opioide mais de uso mais corriqueiro, mais frequente. Tá. E esses medicamentos, eles por exemplo, o Oxycontin, tem até uma série, né, que levou isso, o do House, não é? Exato. Que era dependência, e esses medicamentos que têm provocado até mortes nos Estados Unidos. Tem provocado. Recentemente teve, eu esqueci o nome do artista agora, esse que faz o Friends. O Matthew... o Matthew alguma coisa. Ele faleceu, não sei se foi do opioide, mas ele teve uma intercorrência grave, a questão de um tempo atrás, que estourou o intestino, possivelmente por dependência de opioide e de constipação intestinal. Teve que fazer, acho que umas 30 cirurgias, aparentemente. Sim. Tudo isso por causa do opioide? Do opioide, isso. Então, além dele chegar numa situação mais grave de dependência e de morte, ele pode causar outros problemas, como a constipação levando a todos esses problemas. Exato, estourou o intestino dele, segundo eu li a respeito. Entendi. Então vejam, pessoal, como a importância aí de conhecermos um pouco dos medicamentos, a importância de conhecer a história e o por trás aí do porquê, vendo que a dipirona, que é um medicamento, como o professor Gilberto disse, está no mercado há mais de 100 anos, tem aí uma ampla evidência de que ela é um potente analgésico, anti-inflamatório e com poucas evidências de qualquer efeito colateral se usado dentro das recomendações médicas, né, professor? Então, fica aqui a nossa dica, trazendo essa informação para vocês sobre a dipirona, a história da dipirona. O professor Gilberto aqui, que tem uma longa história dentro da farmacologia, é médico, farmacologista, professor da São Leopoldo Mandic, na Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Se você gostou do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like e, claro, se inscrever no canal do YouTube da Faculdade de São Leopoldo Mandic para receber uns novos alertas de que um novo Mandicast está no ar. Até a próxima!